Bom, a gente muda de assunto para falar agora sobre o estado de saúde do ex-presidente, porque uma perícia médica da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro tem uma hérnia inguinal bilateral e precisa então passar por uma nova cirurgia. Segundo o laudo, o tratamento cirúrgico é necessário, mas em caráter eletivo, ou seja, sem indicação de urgência ou emergência. Os peritos afirmam que não há sinais de encarceramento ou estrangulamento das hérnias. A perícia aponta que houve piora progressiva no quadro, provavelmente associada ao aumento da pressão abdominal causada por soluços frequentes e também por uma tosse crônica. Os médicos destacam que exames feitos em agosto não identificaram a hérnia, mas que o diagnóstico foi confirmado no mês de novembro e confirmado numa ultrassonografia realizada no mês de dezembro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda hoje conosco pelo telão, de modo remoto. Ana, quero te ouvir. A gente lembra, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma perícia médica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque a equipe de Jair Bolsonaro já tinha indicado uma nova cirurgia aí por conta dessas hérnias, né? Mas o ministro Moraes pediu aí essa perícia realizada por uma equipe da Polícia Federal, que agora, então, confirma o que disse a equipe que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, professor André. Boa noite, mestre Augusto. E boa noite à nossa audiência, fechando a semana com a gente. Paula, é impressionante que a sensação que a gente tem toda vez que nós ouvimos notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro é que ele está sob tortura, não tem outro nome. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes disse, não, vamos aguardar 15 dias e os médicos analisam. O filho, o Carlos Bolsonaro, postou um vídeo muito chocante, né? O presidente Bolsonaro, antes de ser preso em casa, dormindo, inclusive, e o soluço ali que não cessava. Agora, esse relatório que saiu, ele diz piora progressiva no quadro. Bom, se a piora é progressiva, está piorando, né, de uma maneira progressiva, ou seja, a condição dele não está estagnada, não está estável, é uma piora progressiva. E aí, no mesmo relatório, não é nada urgente. Eu fico pensando para que serve um outro ministério que voltou, né, para a pasta, a longa, são 39 ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. Nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. Eles não falaram absolutamente nada sobre os presos do 8 de janeiro, sobre as condições desumanas de idosos, pessoas com comorbidade, pessoas com doenças graves, pessoas com câncer. Eles não deram um pio sobre os presos políticos inocentes e todos esses grupos que deveria chamar a atenção do Ministério dos Direitos Humanos. E agora, em relação ao presidente Bolsonaro, com uma idade avançada, com a saúde muito debilitada, os médicos do presidente já falaram da saúde delicadíssima do presidente Bolsonaro. E agora eu estou querendo entender a piora progressiva no quadro, ou seja, ele está piorando dia após dia, mas não é nada urgente. Se isso não for colocado na categoria de tortura, eu não sei o que é, Paula. Augusto, nessa semana nós entrevistamos o senador Flávio Bolsonaro e, inclusive, fiz uma pergunta que você encaminhou, né? Por que os advogados não pedem tratamento similar ao que teve Adélio Bispo, que desde o primeiro dia, né? Que foi quem deu a facada em Jair Bolsonaro lá em 2018. E o Flávio falou que o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo aí o protocolo Clesão, né? Que morreu na Papuda, para responder ali a sua pergunta. Tentativa de assassinato, como ocorreu com o Adélio Bispo. É o que está ocorrendo agora. Basta ficar, já me referi a isso, já vivi essa experiência. Se você fica
meia hora em companhia do presidente Bolsonaro em momentos de crise, de soluço, por exemplo, você já percebe que é um caso para prisão domiciliar com atendimento médico permanente. Sim. É isso. É o atendimento que ele precisa. É isso que tinha já que ser feito. Aqui, eles tentam negar essa necessidade, afirmando os motivos que levam a essa conclusão a que eu cheguei. O tratamento cirúrgico é necessário, mas em caráter eletivo, ou seja, sem indicação de urgência ou emergência. Claro, se tivesse essa indicação, ele já estaria na sala de cirurgia. Por semântica. Evidente. Se houver sinais de encarceramento ou estrangulamento das hérnias, imediatamente ele tem que ser submetido a uma cirurgia. Eles estão esperando chegar a esse ponto. É o sistema, a técnica que eles usaram com o Clezão. É exatamente isso. Agora, em seguida, a perícia, depois disso, não há sinais de encarceramento, estrangulamento. A perícia piora progressiva do caso. Eles vão esperar chegar até que ponto? Isso é mais que perversidade, né? É sadismo, ignorância, é coisa de psicopata. Os responsáveis por esse tratamento deveriam estar sendo submetidos, neste momento, a um tratamento psiquiátrico. Deixa eu trazer uma... Oi, diga, Ana. Rapidamente, porque o Augusto mencionou o Clezão, eu tenho um artigo meu aqui na Revista Oeste, foi até traduzido para o inglês, para ser distribuído nos Estados Unidos, sobre o Clezão, e eu mergulhei nos documentos que foram apresentados à PGR, ao ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o advogado do Clezão. Foram 8 relatórios médicos e os relatórios diziam piora progressiva no caso. O próximo relatório está piorando, piora progressiva, piora progressiva. Chegou a um ponto em que a PGR disse ele precisa voltar para casa, que ele seja colocado em prisão domiciliar, com todas as cautelares, tornozeleira eletrônica, etc. Alexandre de Moraes deu de ombros à manifestação da PGR e depois de 70 dias, com piora progressiva e relatório, em cima de relatório dizendo está piorando, depois de 70 dias, o resultado, né, que nós, infelizmente, testemunhamos, a morte do Clezão. Vou fazer uma ponderação aqui, porque tem algumas pessoas que só disseram o seguinte: Augusto, você não é médico, eu não sou médico, mas já estive pé do lado do Bolsonaro em situações críticas, conversei com os médicos no mesmo momento e converso, e não sou uma besta quadrada, né? Como é quem sugere uma coisa dessa? Precisa ser médico para escrever sobre o Bolsonaro. Aliás, se o laudo da perícia diz que é eletivo pelos médicos que cuidam do presidente Bolsonaro. Vão respeitar. Então, quem elege o dia para fazer a cirurgia são os médicos do Bolsonaro. Vai se respeitar a decisão do médico ou não? Vamos passar por uma perícia para saber se é eletivo daqui a um dia, daqui a 2, daqui a uma semana. Peraí também, não precisa zombar da inteligência das pessoas. Essa perícia também, né?